Então, mas a filha da Maria está com internet. Pois é, vou mandar para a filha da Maria. Não sabia, mano. Você só falou, põe no mudo. Falei, começou. Start. Pois é. Glória a Deus, graça e paz. Graça e paz. Boa noite. Esperar mais algumas pessoas entrarem. Enquanto isso, você pode ir compartilhando esse vídeo aí com seus amigos. Clica nessa flechinha que tem aí embaixo e envia. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre Bíblia e homoafetividade. Então vai compartilhando aí. São dúvidas muito pertinentes aí para todos nós. Eu vou convidar aqui Davi para a gente poder iniciar oficialmente o nosso culto. Vovô Davi. Graças a paz, Davi. Graças a paz, apóstolo, pastor. Bem-vindo. Com vocês. Graças a Deus. Vai ter um vendaval, mas também. Aqui só ameaçou, mas eu estou muito longe, né? Eu moro quase no interior, então ainda chega aqui. Bem, graças a paz, você que está conosco essa noite, que Deus possa te abençoar ricamente e Ele possa falar bastante ao teu coração nesse encontro que nós temos hoje, para falarmos sobre a Bíblia e sobre a homoafetividade. Que o Senhor possa esclarecer muitas coisas para você, assim como Ele, em algum momento, também me fez compreender o quanto Ele me ama e o quanto Ele me aceita do jeitinho que eu sou. Então, que você possa também compreender que Deus tem um propósito na tua vida e que para Ele pouco importa qual é o seu gênero, mas sim o que você... qual a sua parte disso tudo, né? O quanto você está comprometido com Ele. O Senhor tem muitas coisas para fazer na tua vida. Eu te convido então para a gente orar nesse instante. Senhor, mais uma vez eu te agradeço por esse dia de hoje. Sou grato por tudo que o Senhor fez na minha vida e também sou grato por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada uma dessas pessoas que estão acompanhando nesse instante essa live e aqueles que irão acompanhá-la depois. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, que o Senhor possa tocar os nossos corações, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que a gente possa compreender cada vez mais o teu plano, Senhor, para as nossas vidas, o teu plano de amor, que é um plano inclusivo, que não exclui nenhuma pessoa, que a gente possa se sentir amado e envolvido, Senhor, pelo teu amor para com as nossas vidas. Que o sacrifício de Jesus na cruz possa ser compreendido por cada um de nós
e com isso a gente possa entender que não existe mais nenhuma culpa sobre as nossas vidas a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar quem vai dirigir essa reunião, essa live, que o Senhor possa dar sabedoria e que, principalmente, que todos aqueles que estão agora nos acompanhando, que o Senhor possa visitar cada lar, cada família, e que seja uma noite de bênção, de libertação, de cura emocional, enfim, que o Senhor possa, de acordo com a necessidade de cada um que está nesse instante e que vai acompanhar depois, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um, porque nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode, porque Tu és o Senhor sobre todas as coisas e sobre tudo que existe nesse mundo. Nada acontece sem que haja Tua permissão. Então, Senhor, eu venho te pedir pelas nossas vidas e pelas vidas de todos os que estão nos acompanhando nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. O Senhor possa te abençoar bastante e que a gente possa ter aí um momento muito agradável, né, juntos. Fiquem com Deus. Deus abençoe, Davi. Amém. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, vai também compartilhando esse vídeo se você ainda não compartilhou. Hoje nós estamos aqui no terceiro dia do nosso bate-papo sobre Bíblia e homoafetividade e com certeza vai ser muito esclarecedor para todos nós. Diga o cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Diga o cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorar nesse dia, Senhor.
maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Oh, abro os seus lábios e digo o nome dele, Jesus. Jesus não merece, não merece. Espanta os demônios e liberta os cativos e cura os enfermos. Não merece. Está acima de todo nome. Esse nome é Jesus. Pode ser o teu nome, Senhor. Estamos saciados, Pai. Estamos maravilhados, Senhor. Maravilhados, extasiados, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Jesus, 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 cantar a ele dizer: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te diga isso, gente, exalte a Ele. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te, mais uma vez, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você pode adorar a Ele nesse dia? Eu não sei onde você está nesse momento, está na sua casa, você está em outro lugar, mas eu quero te convidar nessa hora a adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor aí onde você está. Abra os seus lábios, e diga: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo, eu te amo. Eu preciso de Ti. Eu dependo do Senhor. Adore a Ele com as suas próprias palavras. Diga a Ele: oh, te amamos, Senhor. Amamos estar na Tua presença. Recebe o louvor, recebe a adoração, Senhor, dos Teus filhos.
Recebe a adoração de cada filho, Pai, cada coração que se rende em adoração ao Senhor nessa hora, Pai. Oh, que Tu sejas entronizado, que Tu sejas entronizado, que Tu sejas entronizado em cada casa, em cada vida, em cada coração, Senhor. Oh, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Santo, Jesus. És Tu, Senhor. Recebe a adoração da Tua igreja, a adoração da Tua noiva, Pai. Essa noite é noite de agradecer o Teu nome. É noite de entronizar, Senhor. De entronizar em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. É noite, Papai, de dissipar toda mentira, Senhor. Tudo aquilo que é falado contra a Tua palavra, toda palavra alterada, palavra trocada, Pai. Que essa noite, Senhor, caiam as escamas de muitos olhos, caiam os tampões de muitos ouvidos, Papai. Toda perseguição essa noite seja derrubada no Teu santo nome. Possamos entender que somos Teus filhos, Pai. Somos Teus filhos, independente da nossa orientação sexual, Senhor. Toda mentira caia por terra em Teu nome. É o que clamamos esta noite. Aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Diga isso, maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Maravilhado, declare, maravilhado, extasiado, oh, eu fico ao ouvir Teu nome. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu Te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu Te adorarei. Aleluia! Glória a Deus, pode dar um glória a Deus aí onde você está. Glória a Deus. É para Ele, amados. Aleluia. Só para Ele. Glória a Deus. Comenta um glória a Deus aí, glorificar o Senhor junto com a gente. É uma alegria podermos estar juntos, né? Mesmo que nesse momento, nesse formato online, devido a
tudo aquilo que a gente está vivendo por causa dessa pandemia. Nós temos priorizado a segurança das pessoas. E eu sei que isso muitas vezes tem um custo muito alto para nós, porque nem todos conseguem se manter firmes buscando a Deus sem estar presencialmente na igreja. Essa pandemia, ela é um desafio para a nossa fé. A gente é desafiado a continuar sendo cristãos, a continuar firmes, mesmo que por um momento a gente não possa estar juntos presencialmente no templo. E mesmo com todo esse custo, a gente tem priorizado a segurança de todo mundo para que o que a gente puder, né, assim, da nossa parte, evitar, né, o que a gente puder da nossa parte proteger, nós vamos fazer. E é isso que a gente tem feito, é por isso que a gente tem desmarcado cultos, por isso que antes, né, dessa onda tão grande que a gente está vivendo agora, nós estávamos tendo apenas um culto presencial por mês, porque a gente tem priorizado isso. Mas glória a Deus por essa ferramenta, glória a Deus por a gente poder estar conectados, né, de alguma forma, ainda que online. Nada substitui o calor de um abraço, né, de um aperto de mãos, mas só de podermos estar online, de poder ver você aí, né, junto com a gente, já é uma alegria. E hoje a gente está aqui dando continuidade a uma série de bate-papos sobre Bíblia e homoafetividade. Na semana retrasada, nós falamos sobre Deus que não faz acepção de pessoas, mostramos isso na Bíblia, que para Deus não existe o heterossexual e o homossexual, para Deus não existe o homem e a mulher, para Deus ele não faz esse tipo de acepção de pessoas que as pessoas fazem, Deus não faz, a gente viu isso na Bíblia. Semana passada nós falamos sobre o pecado de Sodoma, né? Qual foi o pecado de Sodoma que os evangélicos convencionais dizem que foi a homossexualidade, e a gente entendeu por que não é a homossexualidade, qual é o verdadeiro pecado de Sodoma. Não vou falar isso para você que não assistiu semana passada, para que você possa entrar no IGTV aqui depois que terminar essa live e assistir tanto a semana retrasada quanto essa agora. Estão disponíveis lá para você poder assistir e entender qual foi o pecado de Sodoma, né? Qual o engano que existe aí em toda essa situação. E nas próximas semanas a gente ainda vai falar sobre um texto muito forte que tem lá em Romanos capítulo 1, que aponta a homossexualidade como um suposto castigo, uma suposta punição de Deus. E muita gente acredita nisso, né? Eu até compartilhei na semana passada que logo quando começou essa pandemia, tinha postado uma foto minha com o pastor Edu, né? E aí uma pessoa entrou aqui no Instagram mesmo e comentou, falou, é por isso que a gente está sofrendo com essa epidemia, por causa dos gays, né? Então existe essa ideia de que é um castigo, de que tem uma punição, e Romanos 1 é entendido erroneamente aí sobre isso, e a gente vai falar sobre ele semana que vem. Na outra semana nós vamos falar sobre os efeminados e os sodomitas, que a Bíblia dizem que não vão herdar o reino dos céus. Quem são esses efeminados? Quem são esses sodomitas? A gente vai aprender na palavra. E também falaremos ainda sobre a criação do homem, né, que é um texto muito usado, né? Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou dois homens, Deus não criou duas mulheres. A gente vai entender isso na palavra e por que isso não pode ser usado para, de alguma forma, nos acusar. A gente vai aprender sobre isso. Também vamos falar sobre questão de gênero, que é um tema que está muito, né, cada vez mais em alto, cada vez mais precisa ser falado, esclarecido. A gente vai aprender aqui. E até se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema que a gente não falou até agora, ou que não está nesses assuntos que eu falei, você pode mandar para a gente por mensagem e de repente a gente pode incluir aí e se transformar em parte dessa série de ministrações, porque eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que é um assunto que chama muita atenção, né? Então a gente vai, se você tiver dúvidas a mais, manda para a gente, que vai ser um prazer também poder estar esclarecendo, poder estar te ajudando. E hoje a gente vai falar sobre dois textos que estão lá em Levítico capítulo 18, né? Dois textos que são a primeira vez que a Bíblia fala diretamente sobre a homossexualidade, né? Sobre dois homens juntos.
Então esse texto ele tem uma importância muito grande, é muito necessário que a gente entenda, que a gente esclareça, né? Daqui a pouco a gente vai ler sobre ele, porém, antes de ler diretamente esses textos, de entender diretamente esses textos, a gente precisa entender que o Antigo Testamento, especificamente o livro de Levíticos, que a gente vai falar hoje, né? Eles fazem parte da lei. O que era a lei? Era um conjunto de ordenanças que Deus tinha deixado para o seu povo antes da vinda de Jesus, tá? E que esses preceitos, essas ordenanças precisavam ser cumpridas para que o homem pudesse ser salvo, né? Para que o homem pudesse alcançar a salvação, precisava cumprir essa série de ordenanças. Eram centenas de preceitos, centenas de ordenanças. E aqui, olha, eu quero ler com você um texto que está em Romanos, capítulo 6, no verso 14, que a gente precisa entender primeiro esse conceito antes de falar diretamente de Levítico. Então o texto diz assim, ó: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o livro de Levítico, assim como todo o Antigo Testamento, fazem parte da lei. Esse período antes da vinda de Jesus, onde diversas ordenanças precisavam ser cumpridas para que o homem pudesse ser salvo. E era impossível que o homem por si só conseguisse cumprir tudo aquilo, porque eram muitos preceitos, muitos princípios, muitas ordenanças. A própria lei ela já apontava para a necessidade de um Salvador, de alguém que pudesse ajudar o homem a ser salvo. E aí quando vem Jesus, e aí ele estabelece a graça, o apóstolo Paulo nos diz que a gente não está mais debaixo da lei, embora nós estamos debaixo da graça. Então quer dizer que a gente pode invalidar o Antigo Testamento? Não, nada disso. Longe de nós dizermos qualquer coisa desse tipo. O Antigo Testamento está cheio de princípios, de promessas, de direções de Deus para as nossas vidas, e a gente não pode desprezá-lo. Porém, a gente não pode utilizar as regras da lei, aquilo que estava no Antigo Testamento, como preceitos para a salvação, como era antes da vinda de Jesus. Hoje nós somos salvos através do sacrifício de Jesus. Eu creio em Jesus, entrego a minha vida para Ele, decido caminhar com Ele, e aí então Ele me dá a salvação. Já não é mais pelos meus esforços, já não é mais por cumprir ou por tentar cumprir a lei. Então, se a gente for pensar no Antigo Testamento e começar a achar que nós precisamos cumprir as leis do Antigo Testamento para sermos salvos, a gente vai ter lá, por exemplo, em Êxodo 20, quando fala sobre os 10 mandamentos, um deles é guardar o sábado. Então, a gente vai falar que um grande percentual da humanidade, né, não vai ser salvo porque não guarda o sábado. E as próprias igrejas que usam esses textos, como os de Levítico, que a gente vai falar hoje, para condenar a homossexualidade, na maioria delas não guarda o sábado. Então, eu não posso pegar a lei, a gente falou sobre isso na semana passada, eu não posso cumprir um princípio e desprezar outro. Ou eu cumpro tudo, ou então eu entendo que eu sou salvo pela graça e me coloco debaixo do sacrifício de Jesus Cristo. E é isso que nós cremos, é dessa maneira que nós entendemos. Quero ler com você mais um texto, está em Gálatas 3, a gente vai ler Gálatas 3:10 e depois a gente vai ler o versículo 13. Se você tiver alguma dúvida enquanto a gente estiver ministrando aqui, fica à vontade para colocar a sua dúvida aí. A gente está acompanhando aqui e vai te respondendo também. Gálatas 3, verso 10, diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Olha que forte isso. Aquele que quer seguir essas obras, o texto está dizendo, é maldito, porque ele não vai conseguir permanecer em todos os princípios e ele vai caminhar debaixo de maldição. Então a gente não pode utilizar esses textos do Antigo Testamento, essas ordenanças, esses princípios que a gente encontra lá, como regras para a salvação. Nós somos salvos unicamente pela graça. E o verso 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. Jesus abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos ser salvos. Não estamos mais debaixo da lei.
E só por esses textos que a gente leu até aqui, a gente já podia refutar tranquilamente as alegações de quem usa o texto de Levítico para nos condenar. Só essa compreensão, isso, deixa eu abrir esse parênteses para você, isso aqui que eu estou falando até agora não é uma compreensão da teologia inclusiva, é uma compreensão da teologia de maneira geral. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós agora vivemos pela graça. Então ninguém tem o direito de pegar algo que está escrito lá no Antigo Testamento e apontar alguém e dizer, você não vai ser salvo por causa disso. Como eu falei, por não guardar o sábado, a gente poderia então não ser salvo. Por comer determinados tipos de alimento, nós poderíamos não ser salvos. E tantas outras coisas também que acarretariam aí na gente não ser salvos. E são coisas que a igreja, de uma maneira geral, pratica porque ela entende que esses princípios não precisam mais ser seguidos hoje. Porém, existe um preconceito, existe uma ação tendenciosa, né, de um preconceito tão grande que quando toca com respeito à homoafetividade, aí então aquilo que está escrito precisa ser seguido ao pé da letra. E é por isso que a gente está aqui para esclarecer, por isso que a gente está aqui para falar sobre isso. O cara devolve meu livro. Tem alguém perguntando aqui, né, sobre o que a Bíblia diz sobre os trans. Isso aí vai ser daqui a 3 semanas que nós vamos falar sobre a questão de gênero. Então já separa aí para você estar com a gente. Semana que vem ainda vamos falar sobre Romanos 1, depois sodomitas e efeminados. E na última semana, né, daqui a 3 semanas, a gente vai falar sobre essa questão dos trans. Vamos entender muito bem isso de acordo com a palavra de Deus. Então já marca para você estar com a gente aí nesse dia. Então, mas agora vamos lá para os textos de Levítico, para a gente poder compreender esses textos. Levíticos 18, 22. Eu me lembro que eu tinha meses que eu tinha me convertido, e aí comecei a ler a Bíblia. Ninguém me disse que eu devia começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Era um livro a gente lê do início, né? Então comecei Gênesis, Êxodo, e eu me lembro até hoje, queridos, do frio que me deu na barriga quando eu li Levítico 18, 22. Quando o susto que aquele texto me deu. E o texto diz assim, olha, com homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Ainda mais para frente, no capítulo 20, no verso 13, outro texto também reforça isso e diz assim, quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Então, o que a igreja convencional ela faz? Olha, está escrito aí. Você não pode se deitar com outro homem. Você fizer isso, é abominação. Tem versões mais contextualizadas que falam, Deus detesta isso. Aí está claro na Bíblia. Então não tem como negar, e eles até acreditam que a gente tirou esses versículos da Bíblia, né? Que a nossa Bíblia não tem esses textos, que a gente colocou outras coisas. Não, a gente está usando aqui a mesma Bíblia que eles utilizam, porque a gente compreende a Bíblia de uma maneira total, como eles compreendem, porém na totalidade, porque eles têm aquilo que eles acham que tem que ser e aquilo que não deve ser, a gente tem uma compreensão na totalidade. Diferente do texto de Sodoma, onde a gente encontra informações, onde a gente encontra outras explicações a respeito do pecado de Sodoma, está lá no vídeo que a gente ministrou na semana passada. Esse aqui, ele deixa isso muito, muito explícito, essa questão. Porém, a gente precisa pensar, em primeiro lugar, para quem foi escrito esse livro? Para quem foi escrito Levíticos? Se a gente subir, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, em Levítico 18, você subir no verso 2, o início desse texto, vai estar escrito assim, Deus falando, fala aos filhos de Israel. Essa expressão vai aparecer pelo menos 20 vezes ao longo do livro de Levíticos. Deus dizendo, olha, fala para os filhos de Israel. Então, só por aqui, a gente já podia entender também que o que foi escrito ali não foi para mim nem para você. Aí alguém, né, que possa conhecer um pouco mais, possa me dizer assim, apóstolo, mas a Bíblia diz que a igreja é o Israel de Deus. Sim, nós somos o Israel de Deus hoje debaixo da graça, não mais debaixo da lei. Esse texto, esse capítulo, esse livro inteiro de Levíticos foi escrito
para o povo hebreu, para os filhos de Israel, naquele momento em que eles estavam vivendo, atravessando o deserto, até chegar na Terra Prometida. Ele foi escrito com uma finalidade específica. Porque o povo de Israel, a história nos conta que eles ficaram 400 anos escravizados no Egito. O Egito, uma nação que tinha muitos deuses, né, que adorava diversos deuses. E o Senhor estava querendo ensiná-los que eles deveriam adorar um único Deus. Então, eles viam toda aquela adoração, todos aqueles rituais no Egito. Aí agora, quando eles são libertos do Egito, Deus conduz eles para a Terra Prometida, eles começam a ver várias nações vizinhas com costumes parecidos com aquele do Egito, adorando a vários deuses, tendo diversas práticas de adoração diferentes daquilo que Deus queria para o seu povo, diferente daquilo que Deus estava ensinando, que Deus estava conduzindo para o seu povo. Então, Deus ele entrega a Moisés o livro de Levíticos, e não somente ele, né? Mas especialmente ele, porque a gente está falando dele aqui, com o intuito de preparar o povo para que aquele povo possa aprender como adorar ao único Deus, como adorar a Deus em santidade. Então, tanto que todo livro, aqui no capítulo 18, especificamente, Deus está falando sobre rituais que envolviam questões sexuais. A gente vai ver, se você ler o capítulo 18, você vai ver vários tipos de rituais desse tipo. Mas existiam outras práticas que ao longo de Levíticos o Senhor vai orientando o seu povo para que eles não fizessem, para que eles não imitassem aquilo que os outros povos estavam fazendo, aquilo que aquelas nações estavam fazendo. Então esse é o foco principal do livro de Levítico, separar aquele povo que Deus escolheu para que aquele povo pudesse aprender a adorar ao único Deus. Vem aqui comigo em Levítico capítulo 18, no verso 2, porque aí todo o livro de Levítico vai trazer todo o ensinamento sobre a forma de adorar, como deveria se adorar, como se deveria servir a Deus, os tipos de rituais que Deus não queria que o povo se envolvesse. E aí diz aqui o verso 2: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis, no verso 3, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, no verso 4. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus deixa muito claro o quanto ele não queria que o seu povo imitasse as práticas dos outros povos, né? Aquilo que aqueles povos estavam fazendo em adoração a outros deuses. E especificamente no capítulo 18, essas práticas envolviam rituais que tinham sexo envolvido neles. Tá? Voltando para os dois textos, né? Se você esqueceu, vou ler eles aqui de novo. Levítico 18, 22 diz: Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Levíticos 20, 13, se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Primeira coisa que a gente pode destacar sobre esses dois textos é que nenhum deles fala sobre uma relação homoafetiva, no sentido de um casamento, né, de uma união entre pessoas do mesmo sexo. Nada disso. Né? O texto está falando explicitamente sobre algo sexual. Tá? Então aqui a gente já pode e precisamos diferenciar o que esse texto está dizendo de uma relação homoafetiva. O sexo está inserido, mas ele não é a totalidade. Né? Então aqui Deus não está falando sobre o casamento. 2 homens, 2 mulheres não podem se casar. Isso não está escrito aí. Né? Você pode procurar outras versões, você não vai encontrar nada sobre isso. A segunda coisa que a gente pode destacar sobre esses 2 versículos é que, se caso eles fossem uma condenação, né? Então está dizendo, ambos dizem algo bem similar. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Digamos que eles estivessem falando sobre a homossexualidade, condenando a homossexualidade.
os dois textos, eles só condenam o que seria a prática do passivo da relação. Então seria algo como se aquele que não estivesse cumprindo um papel, isso é seria ponto para outra bate-papo aqui, porque numa relação entre dois homens e duas mulheres, existem dois homens e duas mulheres. Né? As pessoas falam, mas quem é a mulher? Quem é o homem? Não, são dois homens, são duas mulheres. Onde tem a mulher e o homem é um casamento heterossexual. Aqui não é o caso. Mas digamos que houvesse essa condenação, então aquele que não estivesse fazendo o que seria supostamente o papel de uma mulher, então ele estava isento daquela condenação. Então ele poderia ter relações com um outro homem, cumprir um papel como ativo na relação e ele não estaria debaixo de condenação. Eu gosto sempre de destacar esse ponto, porque eu acredito que se Deus estivesse dando uma direção, dizendo não pode, ele não iria falar algo que deixasse uma brecha para que a gente pudesse desviar daquilo, fazer e não estar errado. Se isso aqui fosse uma condenação, Deus estivesse explicitamente condenando, por que ele não cita as mulheres? A gente não vai encontrar. Aí esse capítulo 18 que vai falar sobre essas relações sexuais aí, elas não citam as mulheres. Então quer dizer que Deus só condena a relação entre dois homens, entre duas mulheres, estão isentas. Se isso aqui fosse uma condenação à homossexualidade, esses dois textos estivessem diretamente falando contra a homossexualidade, então as pessoas que são adeptas daquelas práticas onde na relação sexual não existe penetração, elas estariam isentas. Podem dois homens se relacionar, mas se não houver penetração, supostamente ninguém está cumprindo o papel de mulher, está isento do texto. Percebe como esses dois textos, eles dão brechas para tanta coisa que a gente poderia escorregar e fazer, mas supostamente não está debaixo de condenação. Quando Deus ele fala algo, ele é muito claro, sempre muito claro na sua palavra. Ele nunca vai nos falar algo e dar margem para que a gente possa vir a desobedecer, a dar um jeitinho brasileiro e driblar alguma coisa, tá? E se a gente for para o texto de Levítico 20:13, pode pôr ele de novo aí, amor? Texto de Levítico 20:13, a gente lê os dois e a gente foca sempre na parte da relação, mas o texto de Levítico 20:13 deixa claro que a gente não pode seguir esses dois textos ao pé da letra. O pastor Edu vai colocar aí na tela para a gente ler todo mundo juntos, para você entender claramente o que eu estou dizendo aqui. Olha só, Levíticos 20:13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre ele. Então, então pensa comigo. Se isso aqui está dizendo claramente que é sobre homossexualidade, que dois homens não podem se deitar juntos, não podem ter relações, e a gente tem que seguir esse texto ao pé da letra, o que o final do texto fala? Que aqueles dois homens têm que morrer. Eles deveriam ser apedrejados e morrer. Lendo esse texto, a gente já entende que ele não pode ser interpretado ao pé da letra. E que se você conversar com qualquer pastor, qualquer liderança, seja ela inclusiva ou não, ninguém vai defender que gays deveriam ser mortos. Pelo menos os que têm a sua sanidade mental, né, em ordem. Porque tem uns loucos por aí que a gente nunca sabe de nada, né? Eu já estive numa igreja uma vez e ouvi o pastor falando, porque se eu fosse Deus, eu matava todos os gays. Estou falando de quem tem o seu juízo em ordem. Não vai defender que gays deveriam ser mortos. Então, quando lemos esse texto,
surge para a gente o entendimento de que ele precisa ser interpretado de uma outra forma. Senão a gente vai pensar na maior loucura. Encontrou um casal de 2 homens, um casal de 2 mulheres, tem que mandar matar. Onde que a gente vai parar? Então isso aponta que, peraí, Deus não ia mandar fazer isso. Peraí, isso daí tá desalinhado com alguma coisa e a gente precisa de uma outra interpretação. Então esse texto nos leva a entender que a Bíblia precisa ser interpretada à luz do seu contexto histórico, né? O momento em que ela foi escrita, para quem ela foi escrita, como nós vimos aqui, por que aquilo foi escrito, quais as circunstâncias em que aquilo foi escrito. A gente precisa analisar tudo isso, porque senão a gente corre um sério risco de criar doutrinas que não existem. E isso, nós estamos aqui, né, de prova disso. Hoje precisa existir uma igreja inclusiva, porque a igreja convencional criou uma doutrina onde gays não podem ser aceitos, não podem fazer parte da igreja. Aí você pode dizer, não, mas eu sou gay, faço parte de uma igreja e meu pastor me aceita. Mas só que na hora em que você precisar casar com um homem, o seu pastor não vai fazer o seu casamento. Na hora que você disser para o seu pastor, pastor, eu tenho um namorado e eu quero participar dos ministérios da igreja, seu pastor não vai deixar você participar dos ministérios da igreja. Ou vai como a gente já viu situações onde o pastor vai colocar panos quentes para que você não fale para ninguém e vai viver aquilo meio escondido. Eu posso dar um testemunho? Eu congreguei numa igreja há 15 anos e existia uma pessoa que, assim, todo mundo sabia que ele era gay, só que essa conversa nunca veio à tona. E ele tinha muitos dons envolvidos com artes. E ele participava de todos os ministérios na qual ele tinha os dons dentro da igreja. Louvor, teatro. Mas todo mundo sabia que ele era gay, mas ele nunca, esse assunto nunca veio à tona oficialmente. Ou seja, passava panos quentes. Aliás, o líder da igreja até falou comigo uma vez sobre esse tema. Mas nunca falou que ele não poderia participar de nada. Eu era o líder do ministério e ele sabia, e ele era do ministério, e ele comentou comigo sobre esse tema dele, mas nunca colocou nada, nunca barrou ele nada. Mas se falasse oficialmente eu sou gay, com certeza ele não ia deixar. Sim, são as histórias que a gente conhece. Então, o pastor, ele aceita, e assim, eu não estou falando isso para apontar a igreja A, B, C, assim como nós, quanta dificuldade eu tive de compreender a teologia inclusiva, quantos anos eu levei até assimilar e entender isso, que dirá um cristão que não é homoafetivo. Quanto mais difícil ainda para ele vai ser. E aí o pastor responde por aquilo que também foi ensinado para ele. Então a gente não está aqui para criticar ninguém. Eu estou aqui para te mostrar que esses textos, não só esse, como todos que a gente vai ler nas próximas semanas, precisam ser interpretados historicamente, precisa se entender o motivo daquele texto existir, para quem, por quê, qual era o intuito, para que a gente não viva debaixo de condenações que Deus não colocou sobre nós. E aqui existiam vários contextos envolvidos no que gerou para que esse texto fosse escrito, para que Deus pudesse ensinar isso para o seu povo. O primeiro contexto era o contexto patriarcal, onde o homem ele era considerado superior à mulher. Então, supostamente, um homem cumprir um papel de uma mulher dentro de uma relação sexual era como se ele estivesse se rebaixando. Tanto que, historicamente, existiam práticas onde soldados que venciam um exército numa batalha, e ali iam e tinham relações com eles no intuito de ridicularizá-los, porque o homem cumprir um papel que supostamente seria de mulher seria uma vergonha. Além disso, dentro desse contexto patriarcal, o homem precisava ter muitos filhos naquela época. O papel da mulher era dar filhos para o seu marido. Então, uma relação sexual que não gerasse filhos
ia se tornar, podia ser considerado como algo que não podia acontecer, porque um homem sem filhos era um homem que não tinha honra, era um homem que não seria respeitado, porque quanto mais filhos ele tivesse, mais respeito ele teria. Porém, se a gente traz para os dias de hoje, nem todos os casais heterossexuais têm filhos, muitos optam por não ter filhos. Então, eles estariam em pecado por causa disso? Olha quanta interpretação errada a gente pode gerar por não entender historicamente a Bíblia. Então, existia esse contexto patriarcal. Existia também a proibição, né, num sentido mais religioso também. Porque existiam cultos de fertilidade onde prostitutos, eles cumpriam o papel de um passivo na relação. Então, quem fazia aquilo era um prostituto do templo. Um homem fazer algo que um prostituto do templo fazia seria moralmente, religiosamente proibido, né? Não poderia acontecer. Tanto que a gente encontra a expressão nos dois textos que a gente leu, Levíticos 18, 22 e 20, 13, a expressão abominação. Ela aparece nas duas expressões, também aparece muitas vezes ao longo de Levíticos 18, relacionado a outras práticas, relacionado a outras situações. E esse termo, abominação, ele vem do original, onde ele significa uma ofensa de cunho religioso. Então era como se Deus estivesse dizendo, olha, dois homens não devem ter relações, porque isso é idolatria. Porque nos cultos que os cananeus realizavam, os homens, né, os chefes de família que iam buscar fertilidade, porque eles acreditavam que precisavam ter muitos filhos, que isso era motivo para respeito, motivo para honra deles, eles tinham relações com prostitutos no templo para receber a suposta bênção daquela entidade. Então, aquela prática, quando os israelitas vissem aquilo, Deus não queria que eles tivessem relações da mesma forma, no mesmo contexto, com o mesmo princípio de buscar algum tipo de fertilidade ou qualquer outra bênção que esse suposto envolvimento poderia trazer. Deus queria que o povo adorasse somente a eles, que se eles quisessem ter fertilidade, gerar muitos filhos, que eles buscassem a Deus, que Deus iria abençoá-los. Então, quando Deus ele vai condenar, vai trazer essa condenação à luz, ele está falando diretamente dos rituais idólatras que aconteciam entre os cananeus. Você pode confirmar isso lendo o restante do capítulo 18 de Levíticos. Você vai encontrar uma série de práticas onde Deus vai chamar de abomináveis. Abomináveis porque estavam relacionadas a rituais religiosos de adoração a outros deuses. E o povo de Israel deveria aprender. O povo de Israel lembra que eu falei no início, o livro de Levítico foi escrito para que o povo pudesse aprender como servir a Deus, como adorar a Deus, como viver diante de Deus em santidade. Aquele povo precisava aprender isso, por isso Deus estava dando a eles essas orientações. Lembra? A gente viu lá no versículo 2, fala aos filhos de Israel. Levíticos foi escrito para os filhos de Israel. Para aquele momento, atravessando o deserto até chegar na terra prometida. Então, existiam instruções diretas para aquele momento que eu não posso trazer para hoje, que a igreja não pode trazer para hoje. Do contrário, a gente vê quantas pessoas morrem, se suicidam, porque a igreja disse que ele não poderia ser aceito, que ele era uma abominação para Deus. Agora, Deus iria criar um princípio que lançaria pessoas para o inferno, porque eu conheço outros tipos de pecados onde as pessoas buscam a Deus e são libertas. Ninguém se suicida porque a Bíblia fala que os beberrões não herdarão o reino dos céus. A pessoa busca a Deus e ela é liberta e vive uma vida que agrada a Deus. E tantos outros pecados que a Bíblia poderia listar. Agora, com relação
A homossexualidade, nós precisamos compreender isso. Eu tenho dito essas semanas, porque é uma verdade que me curou, que me restaurou. Que a maior libertação que nós, homoafetivos, podemos viver é compreender que Deus nos ama como nós somos. Deus não quer que você se torne heterossexual para que você seja amado por Ele. Ele te ama. Ele te ama com a sua orientação sexual. E Ele quer, assim como Ele ensinou o povo de Israel, princípios para que eles vivessem em santidade, uma vida que agradasse somente a Deus, o Senhor quer ensinar você também, homoafetivo, a viver uma vida que vai agradar a Ele. Amém. Uma vida que constitui-se sim em você encontrar alguém. Se você é um homem, encontrar um outro homem para construir uma família. Se você é uma mulher, encontrar uma outra mulher para constituir uma família. Se você é heterossexual, encontrar uma pessoa do outro sexo para que você possa constituir uma família. Deus quer nos ensinar isso. E que, em nome de Jesus, se levantem muitos casais LGBTs para que a nossa sociedade entenda que nós não somos as aberrações que fomos pintados ao longo de tantos séculos. Que surjam muitos casais LGBTs sérios, que ensinem para as pessoas com as suas vidas o quanto nós também temos o direito de amar, de sermos amados, e o quanto, mesmo como homoafetivos, nós também podemos servir a Deus, nós também podemos agradar a Deus com as nossas vidas. Então, que hoje nós possamos ser livres desses enganos da religiosidade, dessa coisa da lei que foi lançada no nosso coração. Eu quero ler mais um texto para a gente terminar, que está lá em Tiago capítulo 2, no verso 10, porque nós não estamos mais debaixo da lei, não viva. Que hoje o Espírito Santo tire dos seus ombros todo o jugo que o diabo colocou sobre você. Todo o jugo que a igreja convencional, por ignorância, colocou sobre você. Todo o peso que você tem carregado, se condenando, não se aceitando. Que hoje o Espírito Santo te cure de tudo isso. Em nome de Jesus, para que você possa ser verdadeiramente livre em Jesus. Amém? Amém? Tiago capítulo 2, no verso 10, o texto diz para a gente: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, se alguém disser, olha, Levítico 18, 22 diz que dois homens não podem ter relações porque isso é abominação ao Senhor. Ele não pode seguir só Levítico 18, 22. Ele vai ter que seguir o guardar o sábado, como eu já me referi, tantas outras ordenanças que a gente poderia citar. Lá em Levítico 11, 7, por exemplo, fala sobre não comer carne de porco. Então não adianta dizer que dois homens não podem se deitar e comer carne de porco, está pecando. Lá em Levítico 11, 12 fala para não comer frutos do mar. Levíticos 19, 19 fala para não fazer cruzamento de animais de raças diferentes. Levíticos 19 também, 19 fala sobre não cultivar duas plantas diferentes no mesmo jardim. Não usar roupa com tecidos de fios diferentes. Quando que a gente vai prestar atenção no tecido, nos tecidos que foram usados para aquela roupa que a gente está vestindo? E se eu tiver que seguir Levítico 18, 22 ao pé da letra, eu também tenho que seguir isso. Olha que diz também, Levítico 19, 23. Não comer fruto de uma árvore com menos de 3 anos. Imagina, você vai na feira e aí você pergunta para o cara, mas essa maçã, da onde ela veio? A árvore tinha quanto tempo? Porque se for seguir ao pé da letra, eu tenho que seguir ao pé da letra e não posso comer assim. Levítico 19, 27 fala para não raspar o cabelo nem a barba. Levítico 19, 28 fala para não fazer tatuagem. Coisas que a gente encontra hoje na igreja convencional. Por quê? Porque eles entenderam que essas coisas que eu falei aqui por último, que elas foram escritas para aquele momento, que elas tinham entendimentos exatamente como eu estava te explicando até agora. Porém, Levítico 18, 22, Levítico 20, 13, eles querem sustentar, eles querem manter. Então, querido,
Como está dizendo aí em Tiago 2,10, se eu vou seguir a um desses textos da lei ao pé da letra, eu preciso seguir todos os outros, porque se eu seguir em um e não seguir em outro, eu tropecei em todos. E a gente leu lá no começo, que se a gente quiser viver debaixo da lei, estamos debaixo de maldição. Mas nós não estamos debaixo de maldição, nós estamos debaixo da graça de Deus. Amém. Amém? Nós queremos orar por você nesse momento, em nome de Jesus, para que você possa receber essas verdades no seu coração, para que você possa ser curado, ser restaurado pelo Senhor, fortalecido pelo Senhor, para que você possa viver essa verdadeira libertação e receber o amor de Deus sobre você, e você possa se aceitar, você possa descobrir os projetos de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. O pastor Edu vai fazer essa oração, vai abençoar a sua vida. E feche seus olhos aí onde você está. Vamos orar. Amém. Amados, deixe o seu coração bem aberto. Que o Senhor hoje vai tirar toda a culpa que você sente por ser um homoafetivo. O Senhor, Ele se entregou, não foi pelos héteros, Ele se entregou por todos. Amém. Para que todos nós tivéssemos vida em abundância. Para que todos nós fôssemos salvos. Então, abra o teu coração para que todo peso, todo remorso, tudo aquilo que você acha que está agindo erroneamente, saia do teu coração. O Senhor, Ele ama os homoafetivos. Amém. A gente não pode confundir perversão com amor. Então, foi o que o apóstolo falou. Casamentos homoafetivos, relacionamentos homoafetivos, quando já se diz afetivo, é que existe uma afeição, existe um sentimento verdadeiro, o amor. Não é prostituição. O Senhor não ama prostituição, independente de você ser homoafetivo ou de você ser heteroafetivo. Então feche os teus olhos nesse momento, Pai. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, à luz da Tua palavra, Pai, para entender, Senhor, que somos amados por Ti, independente de nossa orientação sexual. Tu amas o homoafetivo, Tu amas o heteroafetivo, Tu amas a todos igualmente, Senhor. Tu não fazes acepção de pessoas, Pai. Que essa noite seja uma noite de consolo, seja uma noite de conforto. Que o Teu Espírito Santo venha consolar todos aqueles que têm se sentido culpado, que caia por terra em nome de Jesus toda a culpa por sua orientação sexual, Senhor. Eu quero te agradecer desde já, Senhor, porque Tu morrestes por nós, Tu morrestes por todos aqueles que Te aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. O Teu perdão é maravilhoso, a Tua misericórdia se renova todas as manhãs, e nós podemos pedir perdão e Tu estás pronto, Papai, para nos perdoar, Senhor. Hoje, Senhor, vivemos uma vida repleta de bênçãos, Pai, mesmo sendo homoafetivos, porque já disse, Tu não fazes acepção, Tu tens muitas bênçãos para o Teu povo, Senhor, e eu creio sim, eu creio que muito, muito, muito mais virá sobre nós, Senhor, que possamos sim, Senhor, ser a Tua imagem e semelhança, que possamos sim, Papai, atrair muitas vidas para Ti, Senhor. Esse é o nosso objetivo, Pai, como Teus filhos. Abençoa cada um que está aqui nessa live, abençoa cada um que estará assistindo depois, Senhor, e que Tu sejas a diferença na vida de cada um. É isso que eu te peço essa noite no Teu santo nome. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, querido, que você possa ser abraçado, abraçada por esse amor, por essa graça de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Eu sei que assim, esse assunto, ele dá pano para muita conversa, para muitas histórias. A gente tem muita coisa ainda para falar nas próximas semanas, então se programa para estar com a gente nas próximas quartas-feiras, às 20 horas aqui no Instagram. Mas se além disso você precisa falar de algo mais, precisa abrir o seu coração, precisa expor algumas situações, chama a gente pelas redes sociais depois de terminar essa live. Vai ser uma alegria conhecer a sua história, de alguma maneira poder te auxiliar para que você possa viver essa verdadeira libertação, esse verdadeiro amor de Deus
sobre a sua vida. Amém? Amém. E eu queria sugerir, se você tem dúvidas ainda em cima da palavra que já foi dada, mas você consegue segurar isso por mais 3 semanas, manda pra gente que a gente faz uma 4ª semana, porque talvez a sua dúvida seja a dúvida de muitas pessoas que não têm coragem de se manifestar. Verdade. Então, se você consegue segurar, segura, mas manda pra gente se você quiser. A gente guarda e daqui a 4 semanas a gente faz uma outra live, aí faz um bate-papo, como a gente já fez vários, ali na hora mesmo com vocês, onde vocês podem colocar as dúvidas e a gente vai respondendo. É isso aí. Então vamos, essa ideia foi legal. Já vai mandando pra gente aí suas dúvidas. E eu sei que a gente precisa conhecer, né? Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos sendo livres aqui pela verdade da palavra. Tudo que a gente tem falado, eu tenho sempre batido nessa tecla. A gente está lendo o que está na palavra. A gente não está criando uma história, não está inventando uma doutrina. É aquilo que a palavra está dizendo. Você está sendo livre pela verdade da palavra. Amém. Amém? Vou mudar um pouquinho, tá? Pode mandar que a gente responde agora. Mas daqui a 4 semanas a gente vai trazer, sem falar quem, todas as dúvidas que a gente recebeu para poder esclarecer para as pessoas também que possam ter essas dúvidas. É isso aí, então. Para desligar, eu vou mudar de novo. Quarta-feira que vem a gente está aqui a partir das 20 horas e no domingo lá no Instagram, ou no Facebook, lá no Facebook, às 11 da manhã e às 18h30. Você encontra o nosso culto online lá pela página da igreja, Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo, ou então no meu perfil, Apóstolo Felipe Oliveira. Procura por nós lá e eu tenho certeza que também vai ser uma grande bênção. Lá a gente tem muito mais tempo, consegue ter muito mais interação de outras pessoas da igreja participando, nos abençoando. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai e que a presença viva, santa e poderosa do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas em todos os nossos dias. Nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, amados.